Conhece esta sensação? O médico prescreveu antibióticos, você fez o tratamento completo, a doença desapareceu, mas em vez do alívio, sente inchaço, desconforto e aquela sensação estranha de que algo correu mal lá dentro. Parece que ocorreu uma verdadeira guerra no seu intestino. E sabe uma coisa? Você está absolutamente certo. Hoje vamos entender o que realmente acontece no seu intestino depois de um bombardeamento destes, e o mais importante, o que deve comer para repor tudo e reconstruir esse seu mundo interior. Vou falar não só dos alimentos salvadores, mas também daqueles sabotadores no seu prato que podem transformar a sua recuperação num verdadeiro pesadelo. Fique conosco até ao fim para descobrir o principal segredo para uma flora intestinal saudável, que vai mudar a forma como se alimenta. Já agora, partilhe nos comentários quais foram os efeitos secundários mais estranhos que teve depois de tomar antibióticos. Tenho a certeza de que vamos reunir uma coleção de histórias muito úteis. Para saber como consertar, primeiro temos de saber o que avariou. Imagine o seu intestino não apenas como um órgão, mas como uma enorme metrópole, barulhenta e densamente povoada. Nela vivem trilhões de habitantes microscópicos, bactérias, fungos, vírus. É o seu microbioma. Numa cidade saudável, a maioria dos habitantes são cidadãos cumpridores da lei. Eles ajudam a digerir os alimentos, produzem vitaminas, treinam o sistema imunitário e até influenciam o seu humor. Mas também há pequenos arruaceiros, as bactérias patogênicas. Enquanto os bons vizinhos são muitos, eles mantêm os arruaceiros sob controle. Agora imagine que é lançada uma bomba atômica sobre esta cidade. Isto é o antibiótico. A sua missão é destruir as bactérias más que causaram a doença. Mas eles não distinguem entre amigos e inimigos. Destroem tudo, tanto os adversários como os aliados. O resultado? A sua metrópole próspera transforma-se num deserto queimado. A este estado chamamos disbiose. Um lugar sagrado não fica vazio, e agora esta área pode ser invadida por esses arruaceiros e bandidos. A nossa missão é impedir que isso aconteça e repovoar a cidade com habitantes saudáveis. Comecemos pela nossa primeira e principal missão, a operação de repovoamento. Precisamos de um desembarque de novos habitantes amigáveis que reconstruam a cidade destruída. Estes corajosos agentes são chamados probióticos. São micro-organismos vivos que trazem benefícios ao nosso organismo. Quando consome produtos probióticos, está essencialmente a enviar reforços para o seu intestino. Eles chegam ao local e começam a pôr ordem na casa. Desalojam as bactérias nocivas que se espalharam no terreno vazio, ajudam a restaurar a mucosa intestinal, que também sofre com o uso de antibióticos, e começam a produzir substâncias úteis, como os ácidos gordos de cadeia curta, que servem de combustível para as células intestinais. A fonte mais conhecida e acessível destes pequenos ajudantes é, claro, o iogurte. As prateleiras dos supermercados estão cheias de potes coloridos. Mas é aqui que reside o primeiro e mais comum erro. Um erro que pode deitar todos os seus esforços por terra. Imagem na tela. Animação de bactérias amigáveis, de capacete e com ferramentas de construção, a descer de paraquedas sobre uma cidade em ruínas. Vamos falar sobre iogurtes. Nem todos são igualmente saudáveis. Uma embalagem vistosa com bio ou com culturas vivas não garante nada. Grave esta regra principal. O seu inimigo número 1 na recuperação da microflora é o açúcar. A maioria dos iogurtes de supermercado, especialmente aqueles com frutas, compotas ou xaropes, contém uma quantidade colossal de açúcar. O açúcar é o alimento preferido das bactérias patogênicas e dos fungos, como a cândida. Isto cria um paradoxo. Está a tentar preencher o intestino com bactérias boas, mas ao mesmo tempo está a alimentar o exército inimigo. No final,
não está a tratar o problema, está apenas a agravar o desequilíbrio. Por isso, a sua escolha deve ser um iogurte natural, sem açúcar e sem aditivos, frequentemente chamado de iogurte grego ou apenas branco. Leia atentamente a lista de ingredientes. Deve conter apenas leite e fermento de culturas bacterianas vivas. Procure na embalagem nomes como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. O prazo de validade de um iogurte assim costuma ser curto, o que é um bom sinal. Isso significa que as bactérias são de facto vivas. Aparece no ecrã uma infografia. Comparação da composição de um iogurte de fruta doce e de um iogurte natural, destacando o açúcar a vermelho. Se pudermos dizer que o iogurte é o soldado raso do exército probiótico, o kefir é, sem dúvida, a nossa força especial de elite. Esta bebida láctea fermentada, feita com os famosos grãos de kefir, contém um leque de bactérias e leveduras benéficas muito mais vasto do que o iogurte tradicional. Podemos encontrar nele entre 30 a 50 estirpes distintas. Esta biodiversidade é fundamental para criar um ecossistema intestinal forte e resiliente. Diferentes tipos de bactérias desempenham funções distintas, e quanto mais especialistas tivermos, mais eficaz será o funcionamento de todo o sistema. O kefir não só ajuda a repovoar a flora intestinal, como também possui propriedades antibacterianas contra certos micro-organismos prejudiciais. Por exemplo, ele contém uma estirpe única, a Lactobacillus kefiri, que, segundo a investigação, pode inibir o crescimento da salmonela e da Helicobacter pylori. Para além disso, o kefir é uma excelente fonte de cálcio e vitamina K2, nutrientes essenciais para a saúde dos nossos ossos. Tal como recomendado para o iogurte, opte sempre por kefir natural, sem adição de açúcares ou aromatizantes. Se o sabor puro não lhe agrada, pode perfeitamente enriquecê-lo em casa, adicionando-lhe umas bagas ou uma colher de chá de mel. Indicação visual: mostrar um copo atraente de kefir, onde caem lentamente amoras e framboesas frescas. Agora, vamos deixar os laticínios de lado e focar nos vegetais. E o nosso verdadeiro campeão aqui é o chucrute. Isso mesmo, aquele alimento simples, tradicional, que muitos de nós já conhecemos. Mas atenção, estamos falando da couve que foi preparada pelo método de fermentação natural, e não daquela apenas marinada com vinagre. Durante a fermentação, as bactérias lácticas que vivem na superfície da couve começam a se multiplicar ativamente, transformando os açúcares presentes. O resultado é um produto recheado de probióticos, como as lactobactérias. É um alimento vivo e incrivelmente potente. Além disso, a fermentação não só gera probióticos, como também aumenta a biodisponibilidade de vitaminas. O chucrute é uma fonte rica em vitamina C, vitamina K e ferro. É também uma excelente fonte de fibra, cuja importância exploraremos em detalhe mais adiante. Para encontrar este tipo de chucrute, procure nas secções de refrigerados ou em mercados de produtos naturais. Verifique sempre o rótulo. Ele não deve conter vinagre na composição, ou melhor ainda, prepare em casa. É incrivelmente simples e muito mais econômico. Você só precisa de couve, sal e um pouco de tempo. Pausa para visual. Veja neste rápido time-lapse como a couve é fatiada, massageada com sal e colocada num recipiente para iniciar o processo de fermentação. Asterisco. O universo dos alimentos fermentados é vastíssimo e vai muito além do iogurte e do chucrute. Precisamos expandir os nossos horizontes gastronômicos, porque quanto mais variadas forem as fontes de probióticos, melhor para a saúde do seu intestino. Olhe para o kimchi. É o equivalente coreano do chucrute, mas é muito mais picante e temperado, com a adição de pimenta, alho e gengibre. É uma verdadeira explosão probiótica. Outra opção interessante são os picles. Mas, atenção,
Estamos a falar daqueles pepinos ou tomates que foram fermentados em salmoura, sem vinagre. Na Ásia, são populares produtos como o miso, uma pasta de soja fermentada usada em sopas, e o tempeh, que são grãos de soja fermentados. Para os amantes de bebidas, temos o kombucha, um chá fermentado que tem um sabor agradável agridoce. Ao escolher estes produtos, uma regra é fundamental. Procure sempre as versões vivas e não pasteurizadas, pois o tratamento térmico mata todas as bactérias benéficas. Ao incorporar vários tipos de alimentos fermentados na sua dieta, garante que o seu intestino recebe estirpes diversificadas de micróbios benéficos. No ecrã, pode ser exibido um caleidoscópio de alimentos fermentados. Kimchi vibrante, sopa de miso, tempeh grelhado e um copo de kombucha. Ok, nós acabamos de introduzir probióticos no nosso intestino. Mas e agora? Se os deixarmos sem apoio, eles não vão durar muito tempo. Estes novos habitantes precisam de alimento. E esse alimento tem um nome: prebióticos. Os prebióticos são um tipo especial de fibra alimentar que o nosso organismo não consegue digerir. No entanto, as bactérias benéficas do intestino grosso simplesmente as adoram. Na verdade, os prebióticos são o fertilizante para o seu jardim interno. Se os probióticos são as sementes de plantas benéficas, os prebióticos são o solo de qualidade e o nutriente que permitem a essas sementes germinar, fortalecer-se e multiplicar-se. Sem uma quantidade suficiente de prebióticos, até os melhores e mais caros suplementos probióticos podem ser inúteis. As bactérias boas simplesmente morrem de fome, e o seu lugar é rapidamente ocupado pelos patógenos. Portanto, a estratégia de recuperação é sempre dupla. Repovoamos com os bons probióticos e damos-lhes bom alimento, prebióticos. Onde podemos encontrar este alimento maravilhoso para os nossos pequenos amigos? Mostrar animação simples. Uma bactéria probiótica triste ganha vida e fica feliz quando uma molécula prebiótica se aproxima. A principal fonte de prebióticos é a fibra alimentar. Encontramo-la em alimentos de origem vegetal. Mas nem toda fibra é igual. Existe a fibra insolúvel, que atravessa o nosso sistema digestivo como se fosse uma escova, fazendo a limpeza das paredes do intestino e ajudando na formação do bolo fecal. Essa ação é crucial para manter a regularidade intestinal. E há também a fibra solúvel. Essa é o verdadeiro banquete para a nossa microbiota intestinal. Ela se dissolve em água, formando uma substância gelatinosa. E é assim que chega ao intestino grosso, onde as nossas bactérias a recebem com entusiasmo. Excelentes fontes de fibra solúvel são os alimentos integrais. Comece a substituir o pão branco e as massas pelos seus equivalentes integrais. Comece o dia com aveia, mas opte pela aveia em flocos, aquela que precisa ser cozinhada, em vez da versão instantânea de saqueta. Cevada, arroz integral, quinoa e trigo sarraceno são igualmente excelentes fontes de fibras prebióticas. Estes alimentos não só nutrem as suas bactérias, como também fornecem carboidratos de absorção lenta, garantindo uma saciedade prolongada e energia estável, sem aqueles picos repentinos de açúcar no sangue. Pode ser exibida uma imagem comparativa no ecrã. À esquerda, pão branco e massas. À direita, pão integral, aveia e arroz integral. Asterisco. No mundo dos vegetais, existem verdadeiras superestrelas no que toca ao teor de prebióticos. Em primeiro lugar, destacam-se todos os tipos de cebola, a comum, o alho francês e a chalota, bem como o alho. Estes contêm inulina e fruto-oligosacarídeos, que são das formas de prebióticos mais estudadas e eficazes. Contudo, após um tratamento com antibióticos, o seu sistema digestivo pode estar sensível, por isso, evite comer cebola e alho crus de imediato. Comece por aqueles que foram sujeitos a processamento térmico. Adicione-os a sopas, a estufados
ou áceos juntamente com outros vegetais. Outro campeão de prebióticos é o topinambur, ou alcachofra de Jerusalém. Este está simplesmente repleto de inulina. Pode assá-lo, transformá-lo em puré ou adicioná-lo a saladas. Os espargos são também uma excelente opção. Não só contêm prebióticos, como também são ricos em antioxidantes. Procure incluir estes vegetais na sua alimentação regularmente. Mesmo uma pequena porção de alho ou cebola num prato contribui de forma significativa para a saúde da sua flora intestinal. Lembre-se que a variedade é a chave para o sucesso. Alterne entre diferentes vegetais para fornecer às suas bactérias um espectro completo de nutrientes. Instrução: mostrar um plano visual com um belo arranjo de vegetais, um molho de alho, alho francês, espargos frescos e tubérculos de topinambur. As frutas e os frutos vermelhos não são apenas uma fonte de vitaminas, são também um excelente fornecedor de prebióticos. Um dos melhores exemplos são as maçãs. Elas contêm pectina, um tipo de fibra solúvel que é ativamente fermentada pelas bactérias benéficas. A pectina estimula o crescimento das bifidobactérias e a produção de butirato. Esta é uma daquelas gorduras de cadeia curta essenciais que nutrem as células intestinais e têm um poderoso efeito anti-inflamatório. Outra fruta notável são as bananas, especialmente aquelas que estão ligeiramente verdes ou menos maduras, com a casca ainda esverdeada. Estas são ricas no chamado amido resistente. Tal como a fibra, ele não é digerido no intestino delgado, chegando intacto ao intestino grosso, onde se transforma em alimento para a nossa microbiota. À medida que a banana amadurece, este amido converte-se em açúcar. Por isso, se o seu objetivo é o efeito prebiótico, deve optar sempre pelos frutos mais esverdeados. Todos os tipos de frutos vermelhos, framboesas, mirtilos, morangos, groselhas, contêm muita fibra e, o que é fundamental, polifenóis. Estes compostos também têm um efeito muito benéfico na microflora intestinal. É ideal mostrar alguém a colocar uma maçã, uma banana esverdeada e um punhado de frutos vermelhos num liquidificador para fazer um smoothie. As leguminosas são verdadeiros superalimentos para o seu intestino. Lentilhas, grão de bico, feijão e ervilhas são fontes fantásticas de fibra prebiótica. Contém uma grande quantidade de galacto-oligosacarídeos, que estimulam o crescimento das benéficas bifidobactérias e lactobacilos. Além disso, as leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal, essencial para a recuperação do organismo, e também de hidratos de carbono complexos, vitaminas do grupo B e minerais, como ferro e magnésio. No entanto, é preciso ter cautela com as leguminosas, especialmente no início da sua jornada de recuperação. Elas podem causar um aumento na produção de gases e inchaço, pois a sua microflora intestinal ainda não está habituada a tanta fibra. Comece com porções pequenas, como, por exemplo, 2 colheres de sopa de hummus ou de sopa de lentilhas. É fundamental demolhar as leguminosas secas de um dia para o outro antes de cozinhar. Isto ajuda a reduzir a quantidade de substâncias que provocam gases. Aumente as porções gradualmente, dando tempo ao seu intestino para se adaptar. Paciência e progressão são os seus principais aliados. Mostre 3 taças bonitas, com lentilhas cozidas, grão de bico e feijão vermelho. Agora que já sabemos o que incluir na nossa alimentação, é hora de conversarmos sobre o que devemos eliminar sem piedade. E o inimigo número 1, o principal patrocinador de todos os vilões do seu intestino, é o açúcar. E não estamos falando apenas daquele açúcar branco que você coloca no seu café ou chá. O açúcar escondido está presente em uma quantidade enorme de produtos, bebidas açucaradas, sucos industrializados, itens de panificação, doces,
molhos e cereais matinais instantâneos. As bactérias patogênicas, e especialmente os fungos de levedura, como a cândida, simplesmente adoram açúcar. Ele é o combustível delas, permitindo que se multipliquem em uma velocidade impressionante. Depois que os antibióticos destroem a população de bactérias boas que controlavam o crescimento da cândida, ela pode começar a dominar o território ativamente. E se você ainda a alimenta com açúcar, está criando um problema chamado candidíase, que se manifesta como inchaço, desejo incontrolável por doces, fadiga e, em mulheres, a candidíase vaginal. Portanto, durante o seu período de recuperação e, idealmente, para sempre, reduza o consumo de açúcar adicionado ao mínimo. Na tela, mostrar uma animação. Uma bactéria probiótica simpática fica triste, enquanto o fungo, cândida, malvado, cresce feliz comendo cubos de açúcar. Em segundo lugar na nossa lista negra, temos os produtos processados e os carboidratos refinados. Estamos falando de pão, farinha e arroz brancos, massas feitas com farinha refinada, biscoitos, salgadinhos, fast food e ultraprocessados em geral. Mas qual é o problema deles? Em primeiro lugar, durante o processamento, estes alimentos perdem praticamente toda a fibra, vitaminas e minerais. Ou seja, eles não oferecem valor nutricional algum para a sua microbiota. São as chamadas calorias vazias. Você se sente satisfeito, mas as suas bactérias continuam famintas. Em segundo lugar, esses alimentos são rapidamente quebrados em açúcares simples, provocando um pico repentino de glicose na corrente sanguínea. E isso, como já mencionamos, serve de alimento para a flora patogênica. Em terceiro, muitos processados contêm gorduras trans, conservantes, emulsificantes e outros aditivos químicos que podem afetar negativamente a composição do microbioma e causar inflamação intestinal. Esforce-se para basear a sua dieta em alimentos integrais e não processados, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas e proteína de qualidade. Prepare a sua própria comida. Assim, você saberá exatamente o que está no seu prato. Imagine agora uma linha divisória na tela. De um lado, uma cesta cheia de vegetais, grãos e peixe. Do outro, uma montanha de embalagens de fast food, salgadinhos e produtos de pastelaria. Asterisco. Ao tentar deixar o açúcar, é comum que muitos recorram aos seus substitutos artificiais, o aspartame, a sucralose ou a sacarina. Parece uma solução lógica. Tem o sabor doce, mas sem as calorias. No entanto, estudos recentes demonstram que a questão dos adoçantes artificiais não é assim tão linear. Alguns deles podem afetar negativamente a composição e o funcionamento da nossa microbiota intestinal. Por exemplo, já foi demonstrado que podem alterar o equilíbrio bacteriano, favorecendo as estirpes ligadas a perturbações metabólicas e obesidade. Podem também diminuir a quantidade de bactérias benéficas, como os lactobacilos e as bifidobactérias. O mecanismo exato deste efeito ainda não está totalmente compreendido, mas o essencial é este. Embora não sejam açúcar, estas substâncias interagem com as nossas bactérias. E essa interação nem sempre é benéfica para nós. Portanto, pelo menos durante um período de recuperação ativa do intestino, o ideal é evitá-los. Se sentir muita falta do sabor doce, utilize pequenas quantidades de adoçantes naturais, como mel, xarope de ácer ou estévia. Mas lembre-se, mesmo com eles, não deve exagerar. A melhor estratégia é, pouco a pouco, habituar os seus receptores a um paladar menos doce. Instrução visual: mostrar uma mão a deitar embalagens de substitutos de açúcar no lixo. As gorduras são essenciais na nossa dieta, mas é crucial saber distingui-las. Durante o processo de recuperação da flora intestinal, ou microbiota, é fundamental limitar o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e, principalmente,
as temidas gorduras trans. Isso inclui carnes vermelhas gordurosas, embutidos e processados industrializados, margarina, fast food, frituras e a maioria dos produtos de panificação e pastelaria comprados prontos. Mas por que estas gorduras são prejudiciais? O seu excesso pode alimentar o crescimento de bactérias más, que por sua vez desencadeiam processos inflamatórios no intestino. Elas também comprometem a integridade da barreira intestinal, tornando-a mais permeável. Este estado é popularmente conhecido como síndrome do intestino permeável, leaky gut, onde partículas de alimentos não digeridas e toxinas conseguem atravessar as paredes intestinais e entrar na corrente sanguínea. Isso pode provocar inflamação sistêmica e reações autoimunes. Em vez disso, a chave é focar nas gorduras insaturadas, as amigas da sua saúde. As melhores fontes são o abacate, o azeite de oliva extra virgem, frutos secos, especialmente nozes, sementes de linhaça e chia, e peixes gordos como o salmão, a cavala ou o arenque. Estes são ricos em ácidos gordos ômega 3, conhecidos pela sua poderosa ação anti-inflamatória. Para terminar, faça uma comparação mental. De um lado, um bife gordo com batatas fritas. Do outro, salmão assado com abacate e uma salada fresca. A escolha é sua. Asterisco. O último item da nossa lista de proibições, e que muitas vezes é negligenciado, é o álcool. Depois de um ciclo de antibióticos, o seu corpo, especialmente o fígado, já está sobrecarregado. O álcool adiciona uma carga tóxica extra. Mas o que é ainda mais crucial é que ele afeta diretamente a sua microbiota. Essencialmente, o etanol age como um antisséptico, não apenas por fora, mas também por dentro. Ele pode matar tanto as bactérias nocivas quanto as benéficas, anulando todo o seu esforço de repovoamento. O consumo regular de álcool pode levar à diminuição da diversidade do microbioma, um forte indicador de que ele não está saudável. Além disso, pode danificar a mucosa do estômago e do intestino, aumentando a sua permeabilidade. Por isso, durante o período de recuperação, que pode levar de algumas semanas a vários meses, o melhor é eliminar o álcool por completo. Dê ao seu intestino a chance de se recuperar num ambiente calmo, livre de estresse adicional e ataques químicos. Troque a taça de vinho por uma chávena de chá de ervas ou por um copo de kombucha. O seu corpo vai agradecer. Mostre a animação. Uma taça de vinho é despejada e, no seu lugar, surge uma bonita chávena de chá de ervas. Temos falado muito sobre alimentação, mas frequentemente esquecemos-nos do componente mais simples e, ao mesmo tempo, mais vital da nossa dieta: a água. Uma hidratação suficiente é crucial para a saúde do nosso intestino. Primeiro, a água é essencial para o bom funcionamento da digestão e para a absorção eficiente dos nutrientes. Em segundo lugar, ela ajuda aquela fibra solúvel, que já mencionamos, a formar um gel que serve de alimento para as nossas bactérias. Sem água suficiente, a fibra pode, pelo contrário, acabar por provocar obstipação. Em terceiro lugar, a água contribui para a manutenção de uma mucosa intestinal saudável. Esta camada de muco funciona como uma barreira protetora e como um habitat para muitos micróbios benéficos. A desidratação pode comprometer seriamente esta barreira. Finalmente, a água é fundamental para eliminarmos as toxinas e os resíduos metabólicos que se acumulam no nosso corpo. E quanto devemos beber? A recomendação geral é de cerca de 30 ml por quilo de peso corporal. Mas o melhor indicador são as suas sensações e a cor da sua urina. Idealmente, deve ser amarelo claro. Beba água pura e chás de ervas. Este é um passo simples, mas extremamente poderoso no seu caminho para recuperar a saúde. Instrução visual. Mostrar um copo a encher lentamente com água limpa e fresca. Pode ser adicionada uma rodela de limão
ou uma folha de hortelã. Que tal darmos um toque de cor vibrante à nossa dieta? Os polifenóis são antioxidantes poderosos, presentes nas plantas, que lhes conferem a cor, o sabor e o aroma característicos. Durante muito tempo, pensamos que o seu principal benefício se resumia a combater os radicais livres. No entanto, estudos recentes mostraram que estes compostos também desempenham um papel gigantesco na nossa saúde intestinal. A maior parte dos polifenóis não é absorvida no intestino delgado, chegando ao intestino grosso, onde serve de alimento para o nosso microbioma. As bactérias benéficas decompõem os polifenóis e, nesse processo, produzem metabolitos com propriedades anti-inflamatórias, que são altamente benéficos para nós. Por sua vez, os polifenóis estimulam o crescimento das bactérias boas e inibem a proliferação das más. Onde podemos encontrá-los? Principalmente em alimentos com cores mais vibrantes e intensas. Isto inclui todos os frutos vermelhos, mirtilos, framboesas, arandos e o açaí, uvas escuras, romãs e cerejas, chá verde, cacau e chocolate preto, desde que tenha um teor de cacau não inferior a 70%, e especiarias como a cúrcuma, açafrão da terra e o cravo da Índia. Ao incluir este arco-íris de alimentos de origem vegetal na sua alimentação, não só está a obter vitaminas essenciais, como também está a apoiar ativamente os seus pequenos ajudantes intestinais. Apresentar um collage vibrante de alimentos ricos em polifenóis, frutos vermelhos, chocolate preto, chá verde. Há outro produto que, nos últimos anos, ganhou o estatuto de superalimento essencial para a saúde intestinal: o caldo de osso. Ele é preparado através de um cozimento lento e prolongado, por muitas horas, de ossos, cartilagens e tecido conjuntivo de animais ou aves. Como resultado, o caldo concentra nutrientes valiosos que são difíceis de obter noutros alimentos. Em primeiro lugar, destacamos o colagênio, que ao cozer, se decompõe em gelatina. A gelatina contém aminoácidos, como a glicina e a prolina, que são blocos de construção essenciais para todo o organismo, incluindo as paredes intestinais. Acredita-se que consumir caldo de osso ajuda a selar o famoso intestino permeável, restaurando a integridade do seu epitélio. Além disso, é rico em glutamina, um aminoácido que serve como principal fonte de energia para as células intestinais e ajuda a reduzir a inflamação. O caldo de osso é facilmente digerível e tem um efeito calmante no sistema digestivo irritado. Pode ser bebido puro, morno ou utilizado como base para sopas e molhos. Visual: mostrar uma caneca de cerâmica bonita, a fumegar, cheia de caldo de osso dourado. No meio de toda a conversa sobre nutrição, surge uma pergunta lógica. Não será mais fácil comprar logo as cápsulas de probióticos na farmácia e não se preocupar mais com o assunto? Em alguns casos, os suplementos probióticos podem, de facto, ser úteis, especialmente em situações de disbiose grave ou problemas específicos, como a diarreia associada a antibióticos. Mas, atenção, há aqui alguns pontos cruciais. Em primeiro lugar, o suplemento não é um substituto para uma alimentação completa e equilibrada. É fundamental que continue a alimentar as bactérias com prebióticos. Em segundo lugar, a qualidade dos suplementos varia muito. É essencial escolher produtos de fabricantes comprovados que especifiquem as estirpes, ou cepas, de bactérias e a sua quantidade em UFC, unidades formadoras de colônias. Para a recuperação após o uso de antibióticos, são frequentemente recomendadas as estirpes Lactobacillus rhamnosus GG e Saccharomyces boulardii. Em terceiro lugar, não deve tomar probióticos ao mesmo tempo que antibióticos. O antibiótico irá simplesmente destruí-los. Faça um intervalo de pelo menos 2 a 3 horas. E o mais importante de tudo, antes de tomar qualquer suplemento,
É melhor aconselhar-se com um médico que o possa ajudar a escolher o produto e a dosagem ideais para o seu caso específico. Direção de vídeo. Mostrar vários frascos de probióticos diferentes. Usar uma lupa para ampliar o rótulo de um deles, destacando o nome da estirpe e a quantidade em UFC. E o último, mas talvez o ingrediente mais importante nesta jornada de recuperação intestinal, é a paciência. A microbiota não se restabelece de um dia para o outro, nem sequer numa semana. Você a danificou com ciclos de antibióticos, e agora ela precisa de tempo para se reerguer e fortalecer-se. Lembre-se, isto é uma maratona, não um sprint. Não espere resultados imediatos. Nos primeiros dias de mudança alimentar, é possível que até se sinta um pouco pior. Talvez note algum inchaço ou alterações no trânsito intestinal. É perfeitamente normal. O seu sistema digestivo e a sua microbiota estão a adaptar-se a este novo ritmo. O essencial é a consistência e a regularidade. Transforme os alimentos saudáveis na base da sua alimentação, não por uma semana, mas sim de forma contínua. Ouça o seu corpo. Se algum alimento lhe causar desconforto evidente, retire-o temporariamente e tente reintroduzi-lo mais tarde, numa porção mais pequena. O processo de recuperação é altamente individualizado e pode levar de algumas semanas a vários meses, mas o esforço compensa. Uma microbiota saudável é a chave não só para uma boa digestão, mas também para uma imunidade robusta, pele limpa, humor estável e um nível de energia elevado. Mostre no ecrã um calendário onde os dias e semanas mudam rapidamente, e ao fundo cresce uma bela árvore verde, simbolizando o restabelecimento da microbiota. Em resumo, vamos concluir: recuperar o intestino depois dos antibióticos não é simplesmente comer um pote de iogurte. É uma estratégia completa e complexa. Temos de agir em 3 frentes. Primeiro, ativamente repovoamos o território destruído com os aliados, os probióticos presentes no kefir, no iogurte natural e nos alimentos fermentados. Segundo, alimentamos abundantemente os nossos novos habitantes com a sua comida favorita, as fibras prebióticas, encontradas em vegetais, frutas e grãos integrais. E terceiro, declaramos guerra aos inimigos. Eliminamos da dieta o açúcar, os alimentos processados e o álcool, que patrocinam o crescimento dos agentes patogênicos. Mas a maior e mais importante mudança de perspectiva é esta: o seu intestino é o seu segundo cérebro e a base da sua imunidade. Ao recuperá-lo, você não está apenas a livrar-se do inchaço ou do desconforto. Está a melhorar o seu humor, a aumentar os seus níveis de energia, a reduzir os riscos de muitas doenças crônicas e a fortalecer a defesa do seu organismo para os próximos anos. Esta é uma das melhores e mais importantes formas de investimento na sua saúde futura. Agradeço por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os próximos episódios. E não se esqueça de ativar o sino de notificações. Agora, uma pergunta para si. Qual é o seu alimento fermentado favorito? Kefir, chucrute, ou talvez algo mais exótico como kimchi ou kombucha? Partilhe os seus favoritos e as suas receitas nos comentários. Vamos trocar experiências.